Ai, que dia lindo hoje, tá? Ai, ontem estava muito frio, hoje tá um calorzinho gostoso. Então eu tive essa ideia, né? Eu vou fazer um peixe assado, né? Vou fazer um peixe assado aqui na grelha, né? Mas vai bem o feijão também, né? Eu sou muito esperto. Tem um lugarzinho aqui, eu boto o feijão aqui embaixo e aqui em cima eu já faço o peixe, né? E tem lugar aqui em cima eu já boto também um pudim para cozinhar. Vai dar certo, gente. Ai, gente. As pessoas querem tirar proveito de tudo, né? E tem gente que diz que vai dar certo. Saudações a todos. Eu sou o Gilberto Trapazon. Esse é o canal sobre magia de invocação Goethe e Angélica. Desejando que todos estejam bem. Falando de magia prática, mais um capítulo da série Trabalhando em Magia para Outros, parte 26. Gente, já são 26 vídeos falando sobre como é que se trabalha na magia para outros. Todos os vídeos dessa série, eu repito, eles são dedicados aos colegas que trabalham para as pessoas, mas também para os clientes, para que ambos lados saibam como é que é a coisa. Você que é cliente, por que a gente faz isso ou aquilo, trabalha dessa ou daquela maneira? Por que para quem trabalha com cliente, nós temos que observar certas situações? Porque senão pode acontecer uma lambança que nem essa. Né? Tem gente que diz que dá para fazer. Beleza, bota uma coisa embaixo, bota outra em cima, aproveita. Não é bem assim, né? Aproveitar tudo. A famosa, maldita lei de Gerson, né? Quem é lá dos anos 80 vai lembrar, eu acho que é anos 80? Era o cigarro chanceler, um cigarrinho tinha inventado. E o jogador de futebol, já nos deixou, o Gerson, e foi contratado para fazer a propaganda. O negócio é levar vantagem em tudo, certo? Cara, ele mesmo morreu se arrependendo de ter feito a propaganda. Porque essa frase pegou. O negócio é levar vantagem em tudo, certo? E não é certo, não. Não é você levar vantagem em tudo. Tem que ser bom para ambos, né? Porque ali foi o hino da malandragem. E incentivou muita pessoa a ser desonesta. E isso acontece dos dois lados. Tanto de quem presta serviço, tem maus prestadores de serviço, mas também de clientes, tem maus clientes, que às vezes até por inocência fazem umas misturas dessas. Por quê? Porque não sabe, que nem aqui, não sabe cozinhar, não sabe usar as coisas. Mas eu não sei nada de magia. Mentira! Isso é uma coisa que eu falo, há décadas. Todo mundo cresceu desde pequenininho, já vendo filme, com os livrinhos de história para crianças, que tinha a bruxa malvada, que tinha... Ali já tem ensinamentos sobre magia, sobre como é que as coisas funcionam. O que a gente não conhece são determinadas áreas de magia. Eu mesmo, todo mundo sabe, eu entrei na religião africana enganado, eu não sabia. E eu já tinha mais de 25 anos de experiência no ocultismo e na espiritualidade, mas era uma área que eu não conhecia. Tá? Mas acabei fazendo o processo todo. Hoje eu sou babalorixá. Estou afastado. Eu não saí. Como alguns já quiseram dizer, o Gilberto não pode falar porque ele saiu. Não, eu não saí. Eu me afastei, porque não tem porta de saída, gente. Toda semana eu estou fazendo alguma coisa na área e eu atendo clientes dessa área. E graças a isso eu aprendi muito, porque eu tenho clientes em matriz africana das mais diversas áreas. Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Nação, Batuque, Jurema, lá no exterior, Santeria, Palo Mayombe, Odô. São áreas que eu aprendi muito. Então eu tive uma formação, digamos, bastante diferenciada, porque eu tive oportunidade de conhecer coisas que poucos conhecem. Tem muitas terreiras maravilhosas, pais e mães de santos sensacionais, e tem muita coisa assim que é
Eu conheci o lado negro da coisa, mas eu conheci o lado muito bom da coisa. E eu tenho uma longa experiência, então isso foi somando. Então, claro, tinha coisas que eu não conhecia aquela área específica, mas eu já sabia o que estava lidando, eu estava vendo que tinha coisas que não estavam certo. E quando você não sabe cozinhar, você pode fazer umas cagadas dessa aqui. Então, aproveitando, vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo. Aprendizado para vocês, senhoras e senhores. Aula de culinária com o tio Gilberto. Eu já pensei em abrir um canal de dicas de culinária. É que eu cozinho também, né? Não, na verdade eu sou um péssimo cozinheiro, tá? Mas tem umas coisas que eu gosto de fazer. Mas eu já pensei em abrir um canal de culinária, botar um aventalzinho, né? Boa tarde, meus amores! A maioria dos canais de culinária começa assim, né? Boa tarde, meus amores! Hoje eu vou passar uma dica importantíssima para vocês que usam uma assadeira de fogão. Isso aqui é o que a gente chama de churrasqueira de fogão ou grelha de fogão também, né? Basicamente, ó, ela tem um furo embaixo, tem uma grelha em cima, que é para assar carnes, tá? Tu coloca a carne aqui, tampa, por isso que é chamado de churrasqueira de fogão. Eu nunca tentei, tá? Mas eu já vi uma dica de botar um suporte aqui e botar um pedaço de carvão. Nunca fiz. Porque daí o carvão começa a queimar, daí dá aquele cheirinho de churrasco mesmo, né? Eu admito que eu nunca fiz, tá? Então você tem que inventar uma boa de um suporte aqui, mas a ideia é interessante. Mas o que eu quero ensinar para vocês hoje é o seguinte. Eu conheço isso aqui desde os anos 70. Essa aqui é a mais recente que eu tenho. Olha, estão vendo? Tem até... Tá gasto. Tá? Eu uso as coisas, tá? Então aqui não tem nada de livro que tá bonitinho na prateleira. Os meus livros que eu mostrar para vocês que ainda tá bonitinho é porque é um livro muito novo, que daqui a pouco todos eles já estão bem manuseados. Eu uso as coisas. Então isso aqui é uma coisa que eu uso bastante. Mas, primeira coisa de tudo, isso aqui é uma desgraça para limpar. Essa aqui é um antiaderente. Na prática, qual é a grande briga, né? Bota as carnes aqui em cima, vai pro fogo e começa a pingar gordura, né? E tem o calor, vai grudar. Depois que usa, tem que botar na pia, deixar de molho, horas e horas, sabão. É um saco de limpar. E aí, um belo dia, veja aquela coisa assim, ó. Eu tô falando de trabalhar em magia para outros, isso aqui, ó. Eu tô falando sobre cozinhar. Aprender com os outros. Aprenda, eu tô falando de aprendizado prático. Então, tudo que eu falo é de aprendizado prático. Isso aqui tem muito a ver com magia. Alguém observou que tem, ó, estão vendo, tem essa alturinha aqui. Dica do século. Quando tu leva isso pro fogão, pega a chaleira assim devagarzinho, coloca água até uma certa altura aqui. Água! Ela vai ajudar também a manter as suas carnes úmidas, elas vão assar maravilhosamente, não vai ficar cozida. Não se preocupe, essa água não vai ferver. Tá? E quando terminar, tá pronto, tá. Tira as carnes daqui, a gordura toda pingou na água. Então não vai grudar. Deixa esfriar um pouquinho, ó, você tira, pronto. Até deixa esfriar, que você vai ver que a gordura ela solidifica, ela fica durinha, fica aquelas placas. E também é fácil tirar, pega um garfo ou uma peneira mesmo, e não vai ir para o seu encanamento, não vai entupir o encanamento da sua pia. Primeira grande dica. Aí o Gilberto, descobriu isso, que maravilha, né? Aí eu me lembrei de uma coisa, mas espera aí. Essa água aqui escorreu o sangue, a gordura, os temperos da carne. Isso aqui é um caldo de carne. Por que eu estou jogando fora? Experiência prática. Isso eu descobri sozinho.
A dica da água, alguma outra pessoa que me mostrou. Sabe o que eu me dei conta? A quantidade de água aqui é mais ou menos uma xícara e meia. Ou um potinho desses aqui, tá? Ó, potinho clássico que toda dono ou dona de casa tem na sua cozinha, tá? Um potinho desse. Isso aqui é mais ou menos uma xícara, 200 e poucos ml, tá? Essa é mais ou menos a quantidade de água que é aqui. Ó, terminou de assar. Tu tem uma xícara de caldo de carne. Se tu botar um pouquinho mais de água, pode dar até dois, assim, não chega a encher bem, mas é uma boa medida. Caldo de carne, que você mesmo temperou. Isso substitui aqueles tabletinhos que tem no supermercado, sabe, daquela marca famosa, tablete de caldo de carne. Só que aqui não vai ter química, não vai ter conservante, sorbato de potássio, todas aquelas coisas, porque aqueles caldos de carne, todos eles têm aquele gosto químico, né? É um caldo que você mesmo fez. Só não é tão concentrado. Então, se você gosta de uma medida assim mais forte, usa 2. Gente, hoje mesmo, eu tô com isso aqui porque hoje eu fiz a carninha, deu 2 potinhos desses, já botei no freezer e eu tenho aí, ó, caldo de carne para colocar no arroz, para fazer no molho da massa, para colocar no feijão. Tá? Você só descongela e tem o caldo de carne pronto. Dica de economia, dica de magia também. Porque um dos objetivos que nós temos na magia é justamente ajudar o nosso crescimento e pensar de uma maneira diferente. O que isso tem a ver com o assunto de hoje, Gilberto? Muita coisa. Não misture muita coisa na mesma panela. Mas essa panela bem usada, ela pode te trazer vários resultados diferentes. Hoje eu asso carne, tenho caldo. Quando eu asso frango, eu aprendi, aí se eu faço frango, eu faço só frango. Eu tenho caldo de galinha para fazer uma sopa nos dias frios. Aí eu não preciso pegar uma carcaça de galinha lá e cozinhar. Eu já tenho caldo de galinha aqui. Para botar no arroz, em tanta outra coisa. Você que cozinha, você imediatamente vai perceber a mina de ouro. Oh, e uma maravilha para limpar, porque terminei de cozinhar e tal. Claro, se você deixar esfriar, a gordura ela fica em placas, né? Então o ideal é já botar meio logo, assim, não deixa esfriar. Mas a gordura tu pode ou botar no fogo de novo só para ela amolecer, ou tu quebra em pedacinhos, ou até se você está preocupado com gordura, com colesterol, tu tira aqueles pedaços de gordura e fica só com o caldo, se bem que a gordura é onde tem a maior parte do sabor, né? Mas dá para equilibrar, tira o excesso de gordura, ou usa ou não, e bota direto na lixeira, e não nos seus canos, não vai entupir. Gilberto também é instrução sobre culinária e sugestões de melhoria doméstica. Tem tudo a ver com o assunto de hoje. Tô misturando assuntos? Tô. Mas dentro do que eu quero falar. Então veja, assunto de hoje. A pessoa, o seu cliente, ele pode consultar outros tarólogos, outros oráculos. Ela pode fazer magia com outras pessoas também? Pode. Você que é cliente, claro que pode. Pode sim. Primeiro porque é um direito seu, você não é escravo de ninguém. Mas existe uma coisa chamada coerência. Né? Então, digamos, você está com um assunto que é importante para você, você faz uma consulta com um cartomante, com um oraculista, um tarólogo. Você ainda está em dúvida, você consulta com outro. Os dois falaram a mesma coisa. Opa! Ou seja, confirmaram. Tá? 3, 4. Mas dali a pouco, se você consulta 5, um deles já pode falar uma coisa diferente.
10, alguém vai falar uma coisa diferente. Mas isso por quê? Ou você não explicou a mesma coisa, ou existe uma diferença de níveis entre essas pessoas. Nem todo mundo, tá, vai ter o nível de tarô que o Gilberto tem. Isso é certo. Ou de tantos, nós temos colegas ótimos aí que fazem uma leitura de tarô muito boa. Mas as pessoas não têm os mesmos níveis. Vamos ver se ajusta aqui. Luz e sombra, melhorou um pouquinho. Tá. Ó, tecnologia. Então, nem todos têm o mesmo nível. Então, as pessoas vão ter uma ideia diferente, mas o assunto em si tem que ser o mesmo. A maneira como isso vai ser trabalhado, aí sim entra a experiência prática de quem está lhe atendendo. É muito diferente você falar, por exemplo, comigo. Eu tenho que fazer minha propaganda, né? Eu tenho formação de empresa, eu tenho universidade, eu tenho mais de 50 anos de experiência no ocultismo. Trabalhei para grandes empresas na área técnica. Eu fui diretor de setorial de empresas. Fui diretor, administrador de associações de empresários. Eu tenho noção de negócios. E também de vida humana em tantas áreas. É diferente da pessoa lá que tem 20, 25 anos de idade, que está começando na vida, pode ter toda a boa intenção no mundo, mas não tem essa formação de vida, essa formação toda. Mas o assunto em si, a pessoa tem que enxergar mais ou menos parecido. Pode usar algumas palavras diferentes, mas tem que ser parecido, ok? Então essa é a primeira coisa, identificar o assunto. Por isso, se você fizer consulta com várias pessoas, você vai perceber que não, daqui a pouco tá todo mundo falando a mesma coisa. O que vai mudar é a experiência sobre como lidar com aquilo. Tá? Então, primeira coisa. A segunda coisa é quando você não concorda com nenhuma delas, você falou com 10 pessoas. Todos falaram a mesma coisa, aí você encontrou uma que... essa aqui entendeu o problema. Isso aí acontece. Ou seja, todo mundo está dizendo, isso aqui é azul, isso aqui é azul, isso aqui é azul, isso aqui é azul, isso aqui é azul. Aí aparece um lá, não, minha amiga, tu tem razão, isso aqui é cor-de-rosa. 10 falando que isso aqui é azul e um só falando que é cor-de-rosa. Falou que tu queria ouvir. Porque tem isso no mercado. É muito usado uma coisa que a gente chama de leitura fria. Observa a pessoa, vê o que ela está querendo e fala o que a pessoa quer ouvir. Então aprenda a desconfiar. Todo mundo está dizendo não, não, não. E essa aqui diz não, pode sim, pode sim. Ninguém te entende, mas eu vou te ajudar. Essa pessoa só quer o teu dinheiro. E você está sendo alertado, Essa pessoa é desonesta? É desonesta. Mas você, cliente, pior ainda, porque você está enxergando, está vendo que está sendo enganado e faz questão de ser enganado. Chega até um raio de luz iluminando aqui. Que bonitinho. Tem pessoa que pede para ser enganado, quer ser enganado. A pessoa quer escolher o que ela vai ouvir, ela quer escolher a interpretação das cartas. Quantas vezes eu já passei isso na vida? As minhas consultas são por escrito. Eu mando um PDF para a pessoa, mas lá tem imagem das cartas. Aí a pessoa questiona, não, mas apareceu tal carta, então tal carta quer dizer tal coisa. A pessoa quer escolher o que eu estou lendo. Quem está lendo a carta sou eu. Mas apareceu tal coisa, então isso aí quer dizer outra coisa. Não. A pessoa quer escolher o significado das cartas. Saiu a carta dos amantes. A carta dos amantes ela não significa que é amor ou que o macho ou a mulher vai voltar para você. Está mostrando ali que existe um conflito de opiniões. Ou apenas mostrando, o assunto é relacionamento, mas a próxima carta mostra. Aí saiu tipo assim, os amantes e do lado a torre.
Ó, o problema é um relacionamento e tá acabando, não tem mais o que fazer. Olha, tem até um monte de luz em cima, né, gente? Vamos ver o que a câmera aqui ajusta. Tecnologia. Aquele dia tá tão bonito que eu quis aproveitar, né? Mas vocês estão me ouvindo, estão me enxergando. Então estão vendo, tem pessoas que querem escolher. Tá? A gente está avisando, ó, isso aqui é para fazer uma coisa de cada vez, não 10 de cada vez. Então a primeira coisa assim, é essa busca de oráculo. A pessoa quer escolher a resposta. De uma maneira geral, tá? Os bons clientes, é uma pessoa assim, que é honesta consigo mesma, ela vai perceber que falou com um, falou com o outro, não. Fechou. Então, ela vai reconhecer que realmente isso aqui está muito fora, né? E o caminho correto é esse, ok? Eu não estou falando de torcer para o Grêmio ou para o Inter, tá? cada um com seu time, tá? Mas então tem a primeira coisa assim, de escolher a resposta, né? Tem gente que quer escolher a resposta. Ou simplesmente ser teimosa, né? Então, é uma situação que acontece. Quem aí que é colega que tem cliente desse tipo? Conhece? Ó, as cartas estão mostrando aqui que o problema é você. Não, joga essas cartas de novo. Ó, assim. Ou então você que é cliente, você vai num oraculista e a pessoa começa a falar uma coisa que tu vê que não tem nada a ver contigo, a pessoa teimando que... E começa a tirar carta, mais carta, mais carta, mais carta, e teimando com uma coisa assim que tu não sente aqui no coração, não, mano. A pessoa está tentando te convencer de uma coisa. Quer te vender serviço. Só quer o teu dinheiro. E eu tenho experiência prática também. Eu parei, tem bom tempo fazer isso, mas muitas vezes eu fiz consulta com colegas, para ter uma confirmação, né? Mas chegou um ponto assim que, 100% das vezes as pessoas estão falando que eu já sei, que eu já... Vou por mim mesmo, pronto. Mas eu achei interessante fazer isso, até para conhecer a maneira dos colegas trabalharem. Mas até comigo tentaram me convencer de uma coisa que eu não concordava. Pera aí. Não, porque isso, mano. Não é nada. Teve gente que tentou me convencer de uma coisa assim, sabe? Até vender serviço para mim. Não, magia eu mesmo faço. Eu procurei um colega porque eu queria a opinião de outra pessoa. É bom conversar com outra pessoa, eu queria a opinião de outra pessoa. A pessoa tentar me convencer de uma... Ah, peraí. Imagina a pessoa que é leiga, né? E se a pessoa ela não quer aceitar uma resposta, pior ainda. Então, a primeira coisa, cuidado com oráculos. Talvez você não tenha um leitor de oráculo aí tão bom e tal, mas as consultas são razoáveis. Então você, é esse aí que eu estou podendo pagar e tal. E você daí tem mais outro, mas não vá assim, um dia no outro, e no dia seguinte já no outro. Não, você tem que colocar um intervalo. Né? Coloca um intervalo, tipo, esse mês tu vai no mês que vem tu vai no outro. Até porque as duas consultas são meio parecidas e tal. Aí você faz uma média do assunto. Mas não, olha, não menos que isso. Tá? Já não é muito bom misturar. Tá? Apesar de que é sim interessante, não tem problema. Eu não me incomodo nem um pouquinho se os meus clientes vão fazer consulta com outra pessoa. Tá? Só que eu não quero nem saber, na verdade eu sei, tá? Só não quero nem saber no sentido de, não vem comentar comigo, porque eu não vou comentar a leitura de outra pessoa. Quantas vezes já aconteceu fazer consulta para a pessoa, aí dali a pouco ela me manda, eu fiz um mapa astral lá com fulano e tal, o que tu acha disso aí? Muito bonitinho. Quem tem que te orientar do mapa astral é quem fez o mapa astral. Eu não vou nem olhar, eu já fiz o mapa astral. E eu vi cada porcaria que gente, me mandaram uns lixos de mapa astral. Lixo! Que não falava coisa com coisa, até alguns assim muito errados mesmo. E a pessoa, ou seja, está consultando comigo, mas não, uma pessoa teimosa, ou insegura, foi procurar outro. Apesar de que tudo que eu falei para a pessoa deu certo,
funcionou, deu de acordo, tá tudo 100%, mas ainda assim foi para procurar outro. Tem cliente que assim, não interessa, tu faz o melhor para esse cliente e a pessoa te dá um tijolo nas costas e tem nem outro. Ó, cansei de ver. Tá? Então, por isso que eu tô falando dos dois lados, tá, gente? Tem mau profissional, mas tem mau cliente também. Até num vídeo recente eu falei assim, ó, o cliente tem sempre razão? Não, o cliente tem razão quando ele tá certo. Então tem muitos desse tipo de coisa, assim, eu tô trabalhando para a pessoa e a pessoa tá indo em outro lugar. Tá, direito seu. Agora, não vem querer me botar no meio de uma intriga, de uma bagunça, de algo que tá dando errado. Se eu tô dizendo pro cliente, ó, eu vou fazer um serviço para você, eu vou fazer um assado. É só isso que eu vou fazer, uma carne assada. E já dei um exemplo aqui que, além de saber fazer uma carne assada aqui, eu sei como usar melhor essa forma. Estão vendo que eu comecei o vídeo ensinando uma dica? Eu sei como usar a forma, eu ensino como facilitar a limpeza e aproveitar, inclusive, o caldo de carne. Eu estou dando uma aula de culinária como exemplo de magia. Eu estou mostrando o que eu sei fazer, está aqui o resultado, e ainda eu sei usar muito bem as ferramentas. Aí a pessoa pega por conta, eu estou fazendo assado para ela, é por conta, ela vai lá, chama outra pessoa de uma outra área, de uma outra religião, não sei lá o quê, e sai pedindo feitiço em cima também. Isso é a mesma coisa que abrir a tampa aqui e jogar outra coisa aqui dentro. Eu estou fazendo um assado para a pessoa, ah, mas ela não quer, né? Aí vai lá no outro, o outro vai lá e joga um pudim aqui em cima. Sem forma, direto em cima. Pera aí, cagou tudo que eu tô fazendo. Você que é cozinheiro, o que acontece quando alguém vem meter o bedelho na cozinha? Você tá mexendo nas panelas e vem outro lá, começa a mexer nas panelas, querer botar tempero, estraga a comida toda. Mas a culpa vai ser sua, ele vai falar mal. Não foi porque ele se meteu, você que estava na cozinha, o cozinheiro. O cozinheiro vai se meter, outra pessoa, o cozinheiro que deixar o outro se meter na cozinha, vai acabar perdendo a comida e vão falar mal dele. Por isso que o cozinheiro tem todo o direito de expulsar a pessoa da cozinha. Da mesma maneira, eu tenho direito de cancelar serviço se a pessoa estragar o que eu estou fazendo. Eu tenho isso como norma contratual por escrito no meu orçamento. Por isso que eu só faço consulta por escrito. Está lá bem claro. Ó, se você misturar outras coisas com o que eu estou fazendo, você está prejudicando o meu serviço. Eu cansei de ver. E olha, acontece às vezes, e aí a pessoa mente. Não, eu não fiz nada, eu estou vendo aqui. Apareceu um espírito aqui na minha cara. Ó, fulano lá fez tudo. Eu confirmo no ato que a pessoa está sacaneando. Eu escrevo, ó, não é para misturar. Não, eu não fiz nada aqui. É engraçado, eu estou com o chum aqui. Tu foi numa terreira, assim, assado, e eu tô trabalhando com a Goethe, e o espírito da Goethe veio aqui já reclamar. Não fiz nada, então o problema é teu. Eu só vou terminar a tua tarefa, mas tu fez uma lambança. Acabou. Ó, quantas e quantas vezes isso já aconteceu, gente? Quantas vezes? Da mesma maneira, você que é cliente. A pessoa começa a fazer uma atividade com você, né? Você contrata alguém para fazer o serviço para você. Uma semana depois a pessoa já quer mudar, já quer fazer mais isso. Pô, peraí, que oráculo, que planejamento que essa pessoa tem. Quando eu faço um orçamento, em média, eu estou fazendo orçamento para 3 meses de atividade. Ó, nos próximos 3 meses nós vamos mexer nisso aqui. Em raríssimas situações, claro, tem situações assim que são mais urgentes, tipo assim, casos de saúde, uma coisa muito imediata, assim, de tribunal. Às vezes tem alguma coisa assim que é muito imediata, um problema de família, um problema de empresa, que assim é para um próximo mês só. Mas eu vou estar sendo bem claro. Olha, isso aqui nós temos um prazo apertado para isso aqui, é 1 mês e já vamos fazer. Mas se eu tenho tempo para trabalhar, aí já é 3 meses. Olha, eu tenho uma previsão para 3 meses trabalhar assim, 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 assado. Então, durante 3 meses ou até 6, eu vou trabalhar com isso assim, assim, assado. Eu já tenho um planejamento. Eu não vou escrever para a pessoa, apareceu um espírito aqui querendo mais isso, mais isso, mais isso. Isso é coisa, a maioria das vezes é golpe. A pessoa te cobrou 500 pila, aí tu foi lá, baratinho, né?
Baratinho, baratinho, né? 3 dias depois, apareceu um outro espírito aqui, eu vou ter que fazer uma outra oferenda, comprar um uísque, não sei o quê. Já te cobra mais 200, 300. Dali uns dias aparece não sei o quê. Ó, quantos casos assim que eu já vi, gente? Caso aí, que eu já comentei aqui. Que eu atendi a pessoa, eu mandei o orçamento errado mesmo. Eu vi que ela respondeu e tal, confirmou, daí eu tô mandando o valor, mas não era esse valor. Eu não tinha me dado conta, porque eu trabalhei até 4 horas da madrugada e eu te mandei o rascunho, eu tinha feito o orçamento e eu não tinha passado os valores, né? Daí eu parei, fiz um lanche, tomei um café, daí 4 horas da madrugada, eu mandei o rascunho que tinha só valores de rascunho. A pessoa pagou 1/4 do valor, era um valor para ser assim, bem interessante, ela pagou só isso aqui. Era para ser, digamos, 5, ela pagou 1. Tá? Mas aí já 2, 3 dias depois eu lamento, tá? Eu mandei o orçamento errado, mas eu vou cumprir. Eu cumpro. Não foi a primeira vez. Teve vezes que eu simplesmente eu tinha certeza que eu tinha enviado a consulta para a pessoa, foi escrita, orçamento, tudo, e ficou na caixa de rascunho. Eu achei que eu tinha apertado o botão e enviar e eu não me dei conta, porque já era tarde, eu estava cansado, não me dei conta, não vi. Ficou na caixa de rascunho. A pessoa, mas quando é que tu vai mandar? Mas eu já te mandei, tem um mês aqui. Eu não tinha mandado, gente. Eu fiquei com tanta vergonha que, me desculpe, estava aqui, tá aqui, ó. Me desculpe, tá aqui, ó. Só apertei o enviar, ó. Tá aqui, tá? Eu vou fazer todo o serviço para ti sem cobrar. Ela ganhou um orçamento de altíssimo valor, mais de 20 rituais. Tá? Mas é uma ética minha. É uma ética minha. Então eu errei. Mas tem casos que a pessoa não, ela já deu uma de malandra, né? Aproveitou, ganhou um orçamento baratinho, tá? Bom, isso tem um monte de coisa a mais para fazer para você por pelo menos um ano. Teve 100% de resultado, que jogou fora, caso que eu já comentei, tem colegas bastidores que conhecem essa mesma pessoa que provoca uma sem vergonha. Ela conseguiu aprovação num concurso federal e perdeu a vaga, sabe por quê? Porque chamaram ela para ocupar a vaga e eu mandando e-mail para ela, tu passou, vai lá. Não, ela não olhou. Ela estava procurando macho no WhatsApp e não olhou que tinha um e-mail lá do governo federal chamando ela para ocupar a vaga. Só foi descobrir não sei quantas semanas depois. Aí surtou. Eu falei que tu tinha passado, mas tinha mais 2 concursos, tudo para ela passar. Tá, um tempo depois aparece. Pois é que tem o problema que eu fui trabalhar lá com o pai de santo, não sei o que. É. Eu pensei que ia voltar, né? Teria muito mais coisa para fazer para ela. Não, foi trabalhar com o pai de santo. E em 3 meses ela já tinha pago mais de 10 mil reais para esse cara. Mas é o cara que cobrou assim 500 pila. Mas mais 50, mais 100, mais 50. Em 3 meses já tinha pago mais. Aí eu dei uma orientação, bom, a cliente vai voltar, né? Isso aí são coisas que é pra gente aprender a ser mal. O Gilberto é malvado? Tem vezes que a gente tem que ser malvado, tá, gente? Porque essa pessoa provou que não merecia ajuda. Provou, tá? Eu ainda tentei ajudar. Expliquei como é que era tudo, tá? Queria orientação de graça, não. Tá? Dali a pouco foi com... Ainda quis aparecer um tempo depois que foi só encheção de saco. Então tem cliente que é desonesto mesmo. Tá? Por isso que hoje eu corto. Eu não respondo Messenger, mandou perguntinha, eu só respondo com o link, gilbertosapazon.com.br/consulta, acabou. Porque o cliente provou que é desonesto. Estava trabalhando comigo, mas já estava trabalhando com outro. E avisado que tinha coisas assim de longo prazo. Tem muitas atividades que eu faço que são de longo prazo. Eu falo muito assim, eu trabalho com vários espíritos. Eu falo muito sobre a necessidade de ter planejamento, dividir as coisas por áreas. Eu vou usar isso aqui para fazer um assado. O feijão eu vou fazer na outra panela. O pudim eu vou fazer na forma própria de pudim. Cada coisa tem.
Olha, eu mostrando. Então, assim como eu sei usar bem essa forma, eu aprendi um monte de coisas sobre panela de pressão. Um dia eu já comentei aqui uma dica de panela de pressão também. Eu estou fazendo um exemplo prático de que eu sei das ferramentas e sei usar as ferramentas. Tá? Então tem coisas que a gente tem que ser chatinho, porque tem a pessoa que quer ser oportunista. Tira só o melhor. O Gilberto foi trouxa, cobrou baratinho, mas agora eu vou no outro aqui, porque o outro está falando o que eu quero. Provou que a pessoa está sendo interesseira. E certamente tem coisas que eu não vou ser o melhor do mundo e pode ser que outra pessoa faça melhor do que eu, sem problema. Eu mesmo, conforme o caso, eu vou indicar. Eu me retiro, olha, melhor tu trabalhar com alguém dessa área. Tem coisas assim que realmente eu fiz isso. Olha, teu caso é mais localizado assim, assim, assado, procura alguém desta área. Né? Porque não é algo adequado. E o que inclui, às vezes, até mandar procurar um psicólogo. Primeiro, vai procurar um psicólogo, vai procurar um médico, o teu problema não é no meu nível de trabalho, não é na minha especialidade, não é no meu conhecimento, ou simplesmente algo que eu não gosto de fazer. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Tá? Procure outro. Sem problema, porque eu não quero todos os clientes. Eu quero clientes que sejam bons e adequados ao meu trabalho. Não adianta eu aceitar um serviço de uma coisa que eu não me considero bom, que eu não sei fazer direito ou que eu não gosto de fazer. Olha, eu prefiro que você procure outra pessoa. Vou procurar fazer a melhor orientação dentro do meu conhecimento, assim, que eu tenho uma experiência muito ampla em várias áreas de vida, mas tem coisas assim que não é adequado eu aceitar o serviço, ok? Agora, a pessoa começa, vai num, vai no outro, vai no outro, vai no outro, se mostra oportunista. E o que eu falei, eu costumo fazer planejamentos de longo prazo para certas situações e eu falo para a pessoa já na primeira consulta, isso aqui nós vamos trabalhar assim, assim, assado, tu tá precisando fazer isso, isso. Mais adiante, então, nós vamos fazer uma nova consulta, vamos fazer uma revisão, sempre é necessário uma revisão depois de um tempo, e aí vamos para uma nova etapa, mas eu já estou comentando a coisa toda. A pessoa quer abrir uma empresa, mas não sabe nada de negócios. Não sabe nada. Muitas pessoas perdem dinheiro por causa disso. Elas abrem empresa achando que é só abrir. Não, empresa, tu tem que saber sobre plano de negócio, tem que ter noção de custos, administração. Gente, eu fui empresário, fui administrador, diretor de setorial da Câmara de Indústria e Comércio. Trabalhei para grandes empresas. Tá? Eu tenho muito conhecimento. Então, eu vou orientar a pessoa assim, está começando, procura o Sebrae, por exemplo. Né? Serviço Nacional maravilhoso, tem cursos gratuitos, inclusive, que ajuda, sim, a tu abrir a tua empresa sabendo o que tu está fazendo. Então, a pessoa está precisando disso aí, nesse momento, tu precisa ter um pouco de noção de administração de empresa e a tua parte, pessoal, vão trabalhar tal coisa. Não adianta eu trabalhar com algo maior agora, porque às vezes a pessoa já chega achando que eu vou fazer uma magia para abrir aquela empresa e um mês está com a empresa aberta, vai jogar dinheiro fora. Não adianta você fazer a coisa correndo. A empresa tem que ter planejamento, preparação, vai ter que ter registro de empresa, tudo isso demora. E ao longo disso, então, vão trabalhando com a sua energia. Aí a próxima fase, agora sim, temos uma base, que é uma coisa que eu faço em tantas áreas da vida. Eu estou falando de empresas como exemplo. Tem casos assim, a pessoa está buscando um novo emprego, ou ela está precisando trabalhar em aspectos pessoais quanto a relacionamentos, amizades e tal. Então, primeiro vamos fortalecer a pessoa, que pode ser até coisas básicas, tipo a série de Vela Angélica, série completa. Seguido, eu recomendo assim, muito mais barato que o ritual maior, formal, que custa no mínimo 5 vezes mais. Tá? Mas é o que a pessoa precisa nesse momento, porque não adianta eu fazer uma coisa muito grande que a pessoa não vai assimilar. Tu vai ter que aprender, tu comprou a tua primeira bicicleta hoje, tu não sabe andar de bicicleta. Então não adianta eu já te dar um curso de como pular de rampa, de bike, aquelas coisas avançadas. Não adianta, você não sabe nem andar de bicicleta.
Não, então agora primeiro, ó, vamos fazer isso aqui para você começar a aprender a andar de bicicleta. Então vai ficar uns 6 meses andando de bicicleta, 3 meses, 6 meses, até mais. Ah, começou? Agora tu já sabe, fica de pé na bicicleta, já conhece, então vamos começar a aprender outras coisas. Mesma coisa para a vida pessoal, para a empresa, né? Algum empreendimento, alguma viagem que você está preparando, uma aventura que você quer realizar pelo mundo, você tem que planejar e se preparar. Então, se você não tiver o preparo básico, não adianta eu fazer coisas maiores para você. Por isso que eu divido em etapas. Mas a pessoa, desde o início, eu já estou avisando, vamos trabalhar por etapas. Vamos começar primeiro, às vezes é o contrário, às vezes, tipo assim, a pessoa está numa guerra de magia, está com um problema de conflito, então eu já de cara eu tenho que entrar com umas coisas da pesada. Limpezas, defesas, assim, fortalecimento, coisas punk. Mas feito aquilo, depois eu posso, agora dá para relaxar e fazer uma coisa mais leve, que é mais barata também. Então tem as duas situações, pode começar baixo, com preço baixo, depois levanta, depois baixa, depende, porque eu estou falando, eu estou trabalhando por etapas, então nem toda etapa vai ser muito cara, tem uma etapa que pode ser mais barata, dali a pouco bota algo, agora sim, agora vamos fazer, tá? Aí aparece o esperto, né? Mas, aquele caso, né? Eu vejo estar trabalhando com outra pessoa. Gente, eu tenho evidência também, tá? Aí eu vejo, eu tô trabalhando aqui, não, mas essa pessoa já tá com outra encostada. Tem alguém dando palpite ali. Mas tá andando, ainda não esculhambou com meu celular, tem alguém dando palpite. É aquela coisa assim, tem colega, infelizmente, que quer, fisgar você. São pessoas que não têm ética. Podendo roubar o cliente do outro, eles roubam mesmo. Isso acontece muito. A pessoa me procura, tá, mas eu já estou trabalhando com fulano. Não, então tu continua trabalhando com ele. Eu não vou mexer no trabalho dele. Tá? Eu tenho essa ética. Se tu quer terminar o trabalho com ele, termina, mas eu vou ter que desmanchar tudo que ele fez para começar de outra maneira. Eu não vou mexer no que essa pessoa está fazendo. Algum raro caso eu posso manter. Não, é uma coisa, aquela pessoa está mexendo numa área totalmente diferente, tá, então eu posso fazer sem atrapalhar o serviço dela. Eu não vou atrapalhar o serviço dela. Se você não quer mais essa pessoa, tudo bem, vem para cá, mas eu vou ter que cortar laços totais e até desfazer o que essa pessoa fez, em alguns casos. Porque eu não tenho como continuar da onde ela parou algumas vezes. Algumas vezes dá para continuar, outras vezes não. Algumas vezes eu tenho que desmanchar tudo. E outra, eu estou trabalhando, aí eu vejo a pessoa está trabalhando com outra. Eu, tem. Aí eu fico esperando. E já tem um plano de longo prazo. Primeira etapa, maravilhoso. Segunda etapa, agora vamos fazer uma coisa melhor. Maravilhoso, mais ainda. Tá. Daqui a pouco já tem a terceira e quarta etapa, que eu já previ assim assado. Chegou a época da terceira, e eu enxergando claro. Daí a pouco aparece a mensagem, Gilberto, pois é, que eu tô começando outra coisa e tal, agora, tá assim, eu sei, eu tô te ajudando desde o início a planejar e preparar essa coisa toda, agora é a fase grande, que agora vai ter agora que é a fase de fazer umas coisas da pesada de novo, né? Já era para ter feito alguns meses atrás, mas tu não apareceu, né? Não, eu não falei, eu só pensei, né? Quem sabe tu aceita fazer consulta de uma pergunta só? Porque eu tô precisando segurar um pouco de dinheiro. Mentira! Foi viajar, mobiliou a casa, um monte de luxo, conforto, viagem, um monte de coisa. Tá. Minha filha, você já é minha cliente, já conhece a minha maneira de trabalhar. Nunca é só uma perguntinha. Mas eu já sabendo que tem uma pessoa lá do outro lado, eu não falei, é claro, mas eu estou enxergando. A pessoa lá do outro lado, ela já fisgando ela, não, tu trabalha comigo e eu acredito, tenho todos os motivos para acreditar, que essa pessoa sugeriu para ela, não, pergunta lá para o Gilberto para ver se ele te responde só uma perguntinha sem cobrar. Ela já veio assim amando, ou sendo feito de trouxa. Na verdade não foi de trouxa, porque se eu estou trabalhando com ela já está indo buscar outro, ela não está sendo feita de trouxa, é uma escolha que ela fez e provando que é uma má cliente.
E esculhambando tudo que eu fiz, porque já era estar com aquilo lá tudo andando. Não, se grudou com outro espertalhão, achou que era muito esperta, porque o cara disse que cobra mais baratinho. Não, eu sou teu amigo, eu tô te ajudando. Ah, tá, tudo que eu fiz não ajudou, né? Não, minha filha, eu não faço consulta de uma perguntinha só, porque nunca é só uma perguntinha. Ainda mais no teu caso, que eu tô acompanhando aí, tem 1, 2, 3 anos. Eu sei da história toda, tem todo o planejamento, preparação. A minha consulta, eu sempre primeiro comento a vida da pessoa. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir a carta e ver, pai, ó, a tua vida agora tá assim, 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 assado. Aquilo tudo que a gente estava fazendo assim, não é uma perguntinha só. Tem cartomante aí que cobra 10 pila, 20 pila, 50 pila para fazer uma perguntinha. Eu não faço. Então vai procurar esse. Vai procurar para esse cara que te sugeriu, já que ele é tão amigo que ele tá te ajudando. Tudo que eu fiz antes, né? Tá vendo a coisa de misturar? Quer trabalhar com mais um? Pode, cada um. Ele até pode ter te ajudado em algumas coisas, mas nas outras ele já mostrou que ele quer te sugar. Tá? Sabe o que vai acontecer se essa pessoa voltar para mim? Volta a zero. Tudo que eu fiz, eu não vou fazer de novo. Porque tinha todo encaminhamento, meteu outros no meio, esculhambou tudo, eu vou ter que zerar tudo, limpar tudo, desmanchar tudo que foi feito, porque fizeram um monte de magia. Outras pessoas fizeram um monte de magias, inclusive para amarrar a cabeça dela. Eu vou ter que soltar ela, libertar, limpar dessa merda toda. No mínimo 2 anos de prejuízo. Tudo que ela fez nos 2 anos, no mínimo 2 anos de prejuízo, de perda, fora o que vai ter que pagar para eu arrumar a merda toda de novo. Se voltar e se eu aceitar. Porque uma pessoa dessa, quando volta, eu já tô com os 2 pés atrás. Porque eu sei que a pessoa não é leal, tá? Vai tentar ser oportunista. Vem me pedir se eu faço consulta de uma perguntinha só, nunca é uma pergunta só. Tem vídeo aqui no canal. Nunca é só uma perguntinha. Eu vou ficar no mínimo horas falando. Nunca é só uma perguntinha. Estão vendo essa coisa do problema de misturar? Então você que é profissional, que você que trabalha para outras pessoas, cuidado desse tipo de gente. Você que é cliente, tudo bem você buscar opiniões de outros, mas cuidado quem que fala as coisas para você. Verifique se você tem uma boa fonte. Por que tu tá ciscando em outro terreiro? Precisa? Nem sempre precisa ver, por exemplo, meus óculos aqui, tá? Que eu já comentei. É um óculos simples, normal, mas eu tenho uma certa dificuldade de visão no olho. Eu, depois de quase uma vida, eu encontrei uma doutora maravilhosa aqui no Porto Alegre, maravilhosa, que foi a única na minha vida inteira que descobriu exatamente o problema do meu olho. E aí me deu a lente certa. Eu nunca enxerguei tão bem. Eu só tenho agradecimento para ela. E fez muito milagre, inclusive para outras pessoas da minha família. Que os médicos condenaram a ficar cega. Ela olhou, não, mas isso é uma infecçãozinha, papapá. Em 3 dias estava resolvido o problema. Outros médicos tinham condenado a ficar cego. Mesmo profissional. Então, eu tenho uma confiança imensa. Vou estar procurando outro? Não, eu tenho um médico maravilhosa. Mas tem gente que não. Não interessa o quão bem você atenda, o quão você seja o melhor cozinheiro do mundo. Não, a pessoa quer sempre experimentar, né? Curiosamente, alguém já viu isso, né? Curiosamente, esse tipo de pessoa geralmente tem um problema na vida amorosa, né? É infiel e acaba levando corno. É muito comum que a pessoa mostra que não é fiel. Mostra que não é fiel. Ou nos negócios, né? Tá sempre querendo se dar bem, daí acha ruim quando o outro lá é mais esperto. Quanta empresa que eu vi assim, que o cara, dono da empresa, assim, ele era um malandro, um negociador, gostava de se dar bem em tudo quanto é negócio.
Aí, às vezes, aparecia uma outra empresa que o pessoal era mais malandro ainda e dava o calote nele e tinha que ficar quietinho. Ó, quanta empresa eu vi por aí levando um merecido calote. Gente, mereceram. Gente, eu tô falando de valores sérios, assim, milhões, assim, coisas grandes. E aí eles lá bufando de raiva. Mas, gente, se você sempre age assim, como é que tu acha que os outros vão agir com você? Você quer sempre ser o malandro, quer sempre ser o esperto, você vai acabar atraindo, ó, lei da atração, ó, o famoso livro, né? Lei da atração. Você vai atrair também os espertos, os malandros para você. Tá? E funciona assim, gente. Quantas e quantas vezes? A gente vê cada coisa. Tá? Então, se você quer ser amigo de todo mundo, não tem como ser amigo de todo mundo, se dar bem com as pessoas, ter gentileza, não garante que você vai ser amigo de todo mundo. Você vai ter maior proximidade com algumas e outros, né? Mas não garante ser bem visto para todo mundo, tá? Por melhor pessoa que você seja. Não adianta. Jesus Cristo não... Tinha gente que odiava ele. Buda tinha gente que odiava ele. Krishna tinha gente que odiava ele. Tá? Então, não tente agradar gregos e troianos. Você tem que buscar uma certa coerência, um posicionamento, porque se você tentar fazer aqui, não vai dar muito certo. Você tem que escolher uma linha com clareza e trabalhar naquela linha por um bom tempo. Tá? Aí sim você vai começar a ter resultados. Você quer fazer uma lavoura, aí você pega no primeiro dia, você passa o trator na terra. Aí no outro dia que tu vai pensar o que tu vai plantar. Eu não pensei ainda se eu vou plantar milho, se eu vou plantar... Gente, mas dependendo do tipo de semente, tem uma profundidade diferente que a semente tem que ser enterrada. Aí você lá tá com o trator já regulado para essa altura aqui, mas aquela, ó, dependendo disso aqui tem uma profundidade certa para enterrar a semente. Mas você já fez a consulta com o engenheiro agrônomo? Eu vou plantar milho. Aí depois, não, vou plantar soja. A altura de enterrar o milho ou a soja é diferente. Vou plantar sorgo. Preparo da terra ou a estação é diferente. Estão vendo o resultado da mistura? Aí você plantou a semente, aí digamos você plantou milho. Aí uns meses depois, tá os pés tudo tal. Não, mas o preço da soja tá melhor. Eu quero colher soja. Não, mas tu plantou milho agora. Foram meses crescendo agora. Tá o milho. Não, mas eu quero soja. Quanta gente faz isso na magia, gente. Estão vendo por que eu faço as consultas por escrito? Porque tem gente que teima, inclusive. Não, porque eu tratei isso, teima comigo. Não, tá lá, ó, na página 18 da consulta assim, assado. O e-mail que você mandou, eu tenho tudo. No seu e-mail você falou assim, assado. Na sua consulta, na página 18 tá escrito isso, na página 25 tá escrito isso, assim, assado. Não, mas é que eu entendi. Não, tá por escrito. Não vem com essa balela, porque eu não entendi isso. Caso aí, recente que eu contei, pessoal aí, negócio de mais de 100 milhões. Tá? Manda uma consulta de 40 páginas. Eu não tinha percebido que isso aí tu estava falando a sério. Gente, quem é que faz uma consulta de 40 páginas falando de negócios, de empresa, de situação assim cabeludíssima? Eu quis dar uma de malandro. Eu não tinha percebido que isso... eu vou ter notícia dessa pessoa. Porque está sujeito a pegar pelo menos 30 anos de cadeia. Bem merecido. Bem merecido. Porque tem gente que é tão malandro que ainda tenta
dar uma de malandro com quem está tentando ajudar. Eu ainda tentei ajudar, fiz um orçamento assim lá no buraco, né? Provou que não merece ajuda. Previsão 30 anos de cadeia. Não posso citar nem... Tá? Não é nada dessa politicagem aí, tá? Ainda bem, tô fora disso. Mas tem situações que são complicadas, gente. Eu tenho um outro caso que eu já comentei tempos atrás. O cara já tinha perdido mais de 2 milhões de reais. Ia perder terras, e estava num processo assim. Ele tinha tudo para ganhar. Porque, na verdade, ele estava certo. Só que, do outro lado, lá, questionaram, não sei o que, arrumaram e iam ferrar com ele. Ele estava certo. Ia na delegacia, encheu o saco do delegado, de manhã, de tarde, de noite. Foi atrás do juiz, do promotor. Provou que era um pilantra. Olha, ele só tinha que ficar de boca quieta. Tu não tem que ir na delegacia encher o saco do delegado. Ele ia todo dia na delegacia encher o saco do delegado. Descobriu o endereço de moradia do juiz. Foi lá na casa do juiz. Não, o senhor tem que pensar no meu caso. Gente, o juiz só te olha assim, ó. Tu é trambiqueiro, né? Foi condenado. Eu andei vendo outro dia e apareceu de novo depois de uns 4, 5 anos, que deve ter sido o tempo que ele pegou de cadeia. Tá? Tá vendo mistura? Esse é ambos casos, fazendo um monte de mistura. Fala com um, fala com o outro, pega o palpite de um, palpite do outro. Gente, você tem que ter coerência. Você vai no médico, tá? Faz todos os exames. Ó, tá aqui a medicação assim, assim, assado. Aí lá, outro lá, não, isso aí é bobagem, não precisa. Que a gente vê muita picaretagem nessa área de medicina também, né? Eu aviso sempre, eu não sou médico, eu não posso fazer orçamento. E eu trabalho muito, sim, em caso de saúde. Ajudo muito. Tem coisas cabeludíssimas que eu já ajudei. Tem muitos vídeos comentando aí. Tá? Mas eu não faço diagnóstico. Eu posso ter uma visão, ter uma impressão, mas eu não posso fazer diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico. E muito menos prometer cura. É crime. Artigo 238 do Código Penal. Tá? É crime de curandeirismo. Então, nem médico pode prometer cura. Médico é a mesma lei, artigo 238. Se o médico prometer cura, isso é crime de curandeirismo. Não pode. Muito menos nós, né? Tá? A espiritualidade pode ajudar e eu já vi resultados assim, maravilhosos. Assim como teve situações que tudo que a gente pôde fazer foi ajudar a pessoa a ter um conforto, uma paz, mas não tinha mais o que fazer. E eu sou o cara que às vezes eu preciso dizer, olha, não tem mais o que fazer, agora a paz está nas mãos de Deus. Então a gente busca trazer a paz. Mas tem casos assim que a pessoa tinha 3 meses de vida, viveu mais 3 anos, 4, 5 anos. E teve casos que a pessoa foi curada mesmo, a coisa não era uma coisa grave, apenas os médicos não encontravam o problema. Tá? Então veja, no caso de medicina, se o médico não encontra, procura outro. Isso se faz na medicina também. Tá? Tem casos de saúde que um não consegue, então aí são necessários sim buscar outras opções. Mas agora, se esse aqui diagnosticou certo, o outro também, por que tu vai no outro aqui no Zezinho da esquina? Que não tem nada a ver, dá uma opinião totalmente diferente. Isso aqui é mais baratinho, não, mas todos indicaram isso aqui. Então tu foi para esse aqui que é baratinho, lá o Zezinho da esquina. Aí quer reclamar desses depois? Não, né? Então veja, uma coisa é buscar uma solução válida, mas uma vez encontrada, você tem que ter coerência. E é o mesmo caso de algo que eu já fiz uns 4 vídeos. É uma série pequena sobre casos difíceis ou impossíveis de identificar, que é uma área que eu sei fazer. Muitas vezes, eu já lidei com casos que ninguém descobria. Ninguém descobria. Então, aí a pessoa foi no padre, na cartomante, no sacerdote, na benzedeira, no não sei quem, e no pai e mãe de santo, no bruxo, né?
foi em tudo quanto é o nome mais conhecido do Brasil, o cara mais conhecido da Europa, tudo quanto ninguém descobria. Eu descobri. Eu tenho inúmeros casos. Então tem uma série que eu falo, são 4 vídeos, que eu comento alguns desses casos. Então aí é diferente, você não está virando as costas para quem te ajudou, não, nenhum deles conseguiu identificar. Então tem casos sim que é válido, é necessário que você consulte um, consulte outro, porque você não tem uma resposta. Agora, vou repetir, é muito diferente você procurar várias pessoas e ninguém achar a resposta, do que você encontrar a resposta e aí dar uma desperta de malandro e vou procurar outro para fazer. Quem te ajudou, quem descobriu foi esse aqui. E muitas vezes esse que descobriu é o único que sabe como resolver. Tá? Se eu descobrir um problema, por exemplo, nessa área de magia, tá? Casos impossíveis, assim, tá? Eu posso descobrir, eu posso dizer para você, olha, isso é tal coisa, eu vou sugerir, inclusive, trabalhar com tal, tal e tal espírito. Tá? E vai custar tanto, porque normalmente sei que são coisas que custam muito caro. Aí a pessoa, não, eu vou falar com o Zezinho da esquina, o Gilberto está cobrando tanto, mas o Zezinho da esquina, ele cobra isso aqui. O Zezinho da esquina não sabe fazer o meu serviço, ele não tem a minha experiência. Isso não é receita de bolo que tu pega e o outro vai fazer igual. Não é. E até porque tem muita coisa que eu não boto no orçamento, eu já comentei muitas vezes, tem coisas que eu faço que nem o cliente sabe. Começa pela minha maneira de trabalhar. Eu vou dizer, eu vou trabalhar, por exemplo, vou trabalhar com o espírito da Guetia, tá? Digamos, vou trabalhar com o Orobás, príncipe Orobás. Maravilhoso, ajuda um monte de coisa. Mas eu tenho a minha maneira de trabalhar, eu tenho a minha experiência e eu sei como que eu vou escrever os pedidos, eu vou fazer os rituais. É completamente diferente. Ah, não, Gilberto vai fazer com o Orobás, tá? Mas a pessoa, ela não... Ele tem a consulta que eu mandei. Mas ali não tem todos os detalhes de como é que é para lidar com aquilo. Só estou dizendo, eu vou trabalhar com o Orobás para ajudar essa situação. Eu não estou dizendo como é que eu vou fazer. É a mesma coisa você pedir uma sugestão de culinária. Olha, eu sugiro você, então, faz uma janta aí com um pão caseiro, tá? um bom queijo parmesão, um bom queijo, tá? E um salame italiano. Pronto. Qual tipo de pão caseiro? Como é que esse pão é feito? Qual tipo de queijo? Qual tipo de salame? Já muda tudo. Como é que você vai ser preparado? Um exemplo bem simples de culinária. Mas a outra pessoa vai fazer igual? Não. Ó, quantas vezes já apareceu aí, eu já falei também, eu faço orçamento todo tal e a pessoa some. Inclusive tem um artigo no meu site, lá, gilbertostrapazon.com.br, que é clientes que não me procuram mais. Tem um desenho, eu acho que deve ter um desenho numa mãozinha aparecendo aqui. Quando aparece, assim, geralmente socorro. Ou xingando. A pessoa me escreve, eu fiz o que tu mandou e não funcionou. Meu, olha, fulano. Sim, eu fiz uma consulta para você. 6 meses atrás, 1 ano atrás, foi feito um orçamento, mas o orçamento não foi aprovado. Não, quem fez foi o Zezinho lá da esquina. Então, quem fez foi ele, não fui eu. Não, mas não funcionou. Problema teu, tu deu para outra pessoa fazer, minha filha. Tá. Assunto do vídeo, trabalha com um e vai com o outro, você não espera, depois vem cobrar da gente porque o outro não fez o que eu sei fazer. Gente, a gente tem que rir mesmo, né? A gente tem que rir. Sabe quantas vezes isso acontece? A gente tem que dar muita risada, gente. Que é o pessoal que se acha esperto. Só que se eles são tão espertos, por que eles estão sempre tão quebrados? Tem uma frase que eu ouvi lá nos anos 90. Se acham muito espertos, mas estão sempre quebrados. Tá bom. A gente tem experiência, eu tenho experiência, gente. Então tem coisas assim que eu já levei na cabeça, já tive prejuízo, já me lograram. Mas a gente aprende, a gente deixa de ser trouxa. E
das coisas principais é parar de perder tempo com quem não valoriza, não respeita o nosso trabalho. Eu não tenho problema nenhum se a pessoa, olha, pá, tá trabalhando comigo, olha, agora não tá podendo fazer algo maior, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho sugestões de serviços assim, mais baratos, né? A famosa vela angélica, né? E outros, que nem o ritual dos 72 anos da Xemânfaras. Tem vários rituais ali que são baratíssimos. E por algum motivo não é o momento da pessoa mexer e não... Tá, tudo bem. Não tem problema. Tá? Agora, não queira dar uma desperta. Eu preparo todo o serviço. Agora a próxima fase nós vamos ter o serviço agora para aumentar mais ainda. Não, agora que vai vir um orçamento legal com aquela pessoa, ela dá uma desperta e foi lá com o outro malandro. Sabe o que vai acontecer? Quantos meses eu dou para essa pessoa aparecer chorando aqui? Ah, pois é que eu tava com aquele investimento para fazer e não deu muito certo. Eu sei, tu foi se grudar lá com o outro, você achou muito esperto, né? Eu te ajudei. 2, 3 anos. Agora que a coisa tá andando, e era para daí, agora sim, vamos. Porque tem serviços, gente, que é assim, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos de trabalho. Por isso que eu falo de repetição de rituais, renovação, novos rituais, porque não vai ter resultado instantâneo. Tu tá com uma ideia para abrir uma empresa. Tu não vai abrir essa empresa semana que vem, gente. Tu tem que planejar, plano de negócio, às vezes a pessoa tem que aprender, tu vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos às vezes. Ah, tem coisas assim na vida humana. Você vai fazer uma universidade de medicina, tu vai ficar lá quantos anos? 6 anos, 8 anos. Se você está tendo ajuda da magia para isso, durante esses 8 anos a magia vai te ajudar também a ter o melhor aprendizado, a ter o melhor contato com colegas, com professores, já sedimentar, tá? Para tu ter um bom aproveitamento do teu curso universitário, para quando tu chegar no fim do curso universitário, tu já está com uma coisa assim, muito sólida formada, tu já está com um bom estágio, tu já está com um bom contato com clínicas e tal, quem sabe tu já sai assim finalmente da universidade já com a coisa toda preparada. Tem muita gente que está em 3º ano de medicina que já tem contato com essa clínica, representantes, fornecedores e tal, já está preparando tudo. No dia que ela recebeu o diploma, ela já está empregada, já tem clínica, já está tudo, tá? Já estão preparando. Se está trabalhando com magia, ao longo desses anos todos vão estar sendo feitas magias também. Tá? Então não é uma magiazinha só, não é um feiticinho só que vai resolver. Tá? E principalmente, se você começar a misturar, cada vez que tu faz uma mistura dessas, tu corre um sério risco de perder tudo que eu estava fazendo. Ah, tá, eu estava fazendo um assado, mas inventou de fazer uma feijoada junto e um pudim, virou uma lambança, tu não vai ter nem assado, nem feijoada, nem pudim. Vai perder tudo. E ainda vai ter que lavar a panela depois. Para poder usar e começar de novo. E é triste lavar a panela quando a comida queima, né, gente? Oh. Agora, se a própria pessoa, de propósito, fez isso, sinto muito, é você que vai ter que lavar a louça. Magia é muito parecida com tantos aspectos da vida humana, gente. Então, a gente tem que estar sempre observando, assim, o pessoal, como é que é em cada aspecto da vida. Então, se você não tem uma certa regularidade, se você teima demais no único lado, às vezes, puxa vida. Tá? Por exemplo, você pode achar a ideia que eu falei de colocar água aqui dentro ruim. Por quê? Porque na hora que você tirar do fogão, se você fizer assim, vai derramar aqui, ó, vai derramar. Então tem que cuidar, porque muita gente usa essas grelhas para servir na mesa. Então, mas é só ter cuidado, tira assim, ó, tira a tampa, né? E leva assim, cuidando para não derramar. É claro, não encha demais, né, de água. Mas tem gente que pode achar ruim a ideia porque ela diz, é porque vai derramar. Eu mesmo, quantas vezes já derramei. Então, mas a gente aprende a observar, tá? Pronto, direitinho.
Ou tira tudo daqui, bota numa travessa bonitinha para servir na mesa, principalmente quando você está fazendo uma refeição para a família, né? Ou para aquela pessoa amada, né? Aquele churrasquinho de domingo, assim, a dois. Oh, então, gente, coerência, tá? É sempre importante, tá? E vai ajudar você também a ter resultados melhores, tá? Vai ajudar você a evitar de ter perdas, principalmente de dinheiro, mas também de tempo, porque tempo é sagrado, tempo é importante. O tempo que a gente perde na vida não volta. Não volta, gente. Então, não é só economizar dinheiro, mas aproveitar o tempo de vida que você tem, porque esse tempo não volta. Ok? Então é o que eu queria falar por hoje. Beijo grande para todo mundo e até a próxima.